Bem-vindos ao canal Apaixonados por EBD. Então, esse canal vem com o intuito de trazer um esclarecimento acerca da revista da Escola Bíblica Dominical, que é da CPAD, e a proposta é para alunos, professores, aqueles que querem ter um discernimento a mais do assunto a ser abordado nos domingos pela manhã ou nos domingos pela parte da tarde nas igrejas locais, Assembleia de Deus ou outras denominações. Então esse é um canal específico para a Escola Bíblica Dominical. Então quem é apaixonado por EBD, estamos aqui para aprender junto e comentar junto essa revista. Se inscreva no canal, esse é o nosso canal aí. Aperte o sininho lá que toda semana vai ter aí um entendimento da revista. Hoje é o terceiro trimestre, a revista do terceiro trimestre, lição de número 3. A graça que alcança todas as nações. Essa é a temática. Vai falar muito aos nossos corações. O textuário diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, você vê que há um meio para ser salvo. E esse meio é a fé, é a graça. A graça é a fé nessa graça de Deus. E isso não surge do homem. Isso é um dom de Deus, ou seja, um presente de Deus para a humanidade. Veja que o ser humano ele não merecia nada, mesmo assim ele recebe um presente de Deus para ser salvo e para retornar aos princípios novamente diante do Senhor. A verdade prática nos orienta da seguinte forma: e pela graça que somos alcançados. É pela graça que somos alcançados, perdoados, reconciliados com Deus. Então, essa pequena frase, ela enfatiza 3 movimentos de Deus. Essa pequena frase enfatiza 3 movimentos de Deus. Primeiro, Deus nos procura. Segundo, Deus nos perdoa. E terceiro, Deus restaura nossa relação com Ele. Então, essa pequena frase, ela enfatiza 3 movimentos de Deus. Primeiro, Deus nos procura, Deus nos perdoa e Deus nos restaura. Então é forte isso aqui. Então vamos para continuar aqui a leitura da revista. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 5, versículo 1 ao 5, 28, 29, 36 ao 39. Fala da seguinte forma: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidastes conforme o uso de Moisés, não pode salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles descessem a Jerusalém e aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos, e anciões lhe anunciavam com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido e se levantaram, dizendo que eram mister circuncidar-os e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Versículo 21. Na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue
e da carne sufocada, e da fornicação, dessas coisas, fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha partido deles e não o acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então essa é a leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5, 28, 29, 36 ao 39. A palavra-chave da revista é graça. Então, esse discorrido aqui sobre a graça de Deus, a graça do Senhor. A introdução diz da seguinte forma: a expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surge uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a Igreja buscou discernimento espiritual, fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Então, só para a gente entender aqui, Atos dos Apóstolos e a Igreja, um derramado do Espírito, que começou com alguns irmãos ali, essa igreja se multiplica, e com essa multiplicação, veja que a introdução aqui é bem clara, ó. Trouxe o que? Grande alegria. Vou frisar aqui, grande alegria. Quem é a igreja? Então a igreja se alegrou, porque crescimento, né? Todo crescimento você traz alegria. Mas, veja que sempre tem um mais. Revelou o que aqui? Mas revelou um dos primeiros desafios. Cadê? Trouxe um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Então, vou frisar isso aqui, Você tem aqui primeiro desafio doutrinário do cristianismo. Qual era esse desafio doutrinário? A controvérsia. Qual era a controvérsia? A salvação, tá aqui, estaria condicionada ao que? A lei. A lei de quem? De Moisés. Então a salvação não é pela fé. Não estava sendo obtida pela fé, pela graça, mas pela observância. Aqui, fé, eu vou colocar aqui, pela observância da lei de Moisés. Então esse foi um dos primeiros desafios que a igreja ela enfrentou depois do crescimento. Então você tem crescimento, mas você também tem alguns desafios, tem alguns problemas. E como você vai resolver esses problemas? E quem é que estava causando os problemas? Primeiro, quem estava causando os problemas? Esses camaradas aqui, cristãos oriundos do farisaísmo. Então você tinha aqui um grupo de cristãos que tinha se convertido, mas deixa eu apagar isso aqui, tinha um grupo de cristãos que tinha se convertido, mas continuou com as práticas. Então, irmãos, isso aqui é uma lição pra gente, né? A conversão, você tem que deixar tudo para trás. As práticas são novas. Eis que nova criatura é em Cristo Jesus. O que ficou para trás,
Você tem que viver uma nova criatura diante do Senhor. Novos céus e nova terra, tudo se fez novo, tudo é novo diante do Senhor, e é isso que precisa dar continuidade na nossa fé cristã. Então, o que esse grupo eles estavam exigindo? O que esse grupo estavam exigindo? Vamos mudar a cor aqui, ó. Vou botar preto. O que eles estavam exigindo? Ó, eles estavam exigindo que... Não, aqui não. Eles estavam exigindo... O que eles estavam exigindo? Cadê aqui? A circuncisão. Ficou feio isso aqui. Vou mudar aqui. Eles estavam exigindo, vou botar no vermelho mesmo, a circuncisão dos gentios convertidos. Então, essa aqui era a exigência desse grupo do farisaísmo. Então, por causa... Então, você tem que, só recapitulando, você tem aqui uma alegria pelo crescimento. Você tem um primeiro desafio. Qual é o primeiro desafio? Um desafio doutrinário. Eles estavam ameaçando a condição da fé. A fé era, melhor dizendo, da salvação. A salvação não era pela fé, mas condicionada à observância da lei de Moisés. E quem era esse grupo que surgiu? Os cristãos oriundos do farisaísmo. O que eles estavam dizendo? Precisavam se circuncidar, precisavam seguir a lei de Moisés. É eles que estavam dizendo. Esse foi o primeiro debate. Então, a gente já tem aqui um grande debate teológico no século I, no início da igreja. Então, você tem aqui uma crise, um problema em que precisa ser resolvido. E como é que nós vamos resolver esse problema? Então, o que eles fizeram? Se ajuntaram aonde? Se ajuntaram em Jerusalém. Se ajuntaram em Jerusalém. Isso aqui ficou conhecido e é conhecido no círculo teológico como o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, aonde foi debatido acerca da graça e o que é a graça, ou como alcançar essa graça, ou como alcançar a salvação do Senhor, certo? Então, é esses aqui que são o intuito da revista, né? A gente vai ver mais na frente aí. Bom, o objetivo da revista, aí ó, o objetivo da lição, pontos, tá aqui o primeiro concílio, né? Reunido aqui os apóstolos, reunindo os anciões, reunindo todos aqui, a cristandade está aqui. A graça e como alcançá-la, né? Os pontos para analisar, tá aqui ó, com a classe, como a graça sustenta a unidade da igreja, Atos 15, como é que ela é sustentada, isso aqui é para analisar com a classe. Ponto 2. Examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. Então, o que a graça é? É um dom, é um presente de Deus para todos aqueles que querem. Terceiro ponto, incentivar a busca constante do trono da graça, ou seja, mesmo que você alcançou, continue vivendo diante do Senhor essa salvação que Deus ele nos concede. Primeiro ponto, quando a graça preserva a unidade da igreja. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui com os irmãos aqui. Quando a graça preserva a unidade. Vamos lá. Primeiro ponto, o Concílio de Jerusalém. Então, o que acontece? Só para a gente recapitular aqui, surge aqui um problema na igreja. E por isso esse concílio. Então, depois de alguns judeus, gentios se convertessem, aceitaram Jesus, alguns judeus começaram a ensinar outros costumes que não estava de acordo com o costume cristão que estava se iniciando.
Esses novos convertidos, chamados de judaizantes, está aqui, ó, judaizantes, ó. Esses judaizantes, eles estavam incutindo um ensinamento fora do discipulado bíblico do início da era cristã. O que eles diziam? Em Atos dos Apóstolos, tá aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, vai dizer que eles diziam o seguinte: olha, se vocês não forem circuncidados, não poderão ser salvos. Eles acreditavam na fé em Cristo, pregavam sobre a fé em Cristo, porém eles diziam que era necessário também obedecer à lei de Moisés. Era necessário circuncidar e obedecer à lei de Moisés. Então, qual era o problema nisso aqui? Isso aqui gera um problema muito grande para a igreja. Primeiro, qual o primeiro problema? Eles estavam condicionando a salvação. A salvação ela nunca foi condicionada. A salvação não é meritocracia. A salvação não é mérito. A salvação é um favor. A salvação é um dom, é um presente. Vem pela fé. Não por aquilo que nós viemos fazer, porque nós somos imerecedores de qualquer coisa. É como se eles dissessem que a fé em Jesus Cristo mais circuncisão e mais lei é igual a salvação. Tá aí, ó. É como se ele dissesse que a fé em Jesus Cristo mais circuncisão mais lei igual a salvação. Isso aqui não procede. Isso aqui não tem embasamento bíblico. Vou até riscar aqui, ó, não tem embasamento bíblico. Não coaduna com a palavra de Deus. Os evangelhos nunca dizem isso. Muito pelo contrário, os evangelhos dizem fé em Jesus igual a salvação. Isso, salvação, ó. Isso aqui é a fé em Cristo igual a salvação. Então, esse aqui era o problema aqui. Então, eles se ajuntam com esse propósito. Então, os líderes vão se juntar com o propósito de responder essa questão aqui, ó, salvação. Qual é o meio da salvação? Qual o meio que serão salvos? Então, os gentios deveriam guardar a lei, não guardar a lei. Isso quem dizia eram os judaizantes. Mas a Bíblia nunca diz isso. E quem foi que participou desse concílio? Tá aqui, ó. Tiago participou desse concílio. Tiago liderou esse concílio. Os apóstolos, os presbíteros, Paulo, Barnabé, Pedro, os representantes da igreja em Antioquia, todos eles estavam ali, certo? Vamos para o segundo ponto aqui, o relatório de Pedro. Então Pedro ele vai trazer um relatório para enfatizar, embasar a sua oratória, né? A sua tese sobre a graça, sobre a salvação em Cristo Jesus. Então Pedro vai trazer uma experiência. Que experiência? A experiência que ele teve aonde? Na casa de Cornélio. Então Pedro teve uma experiência muito profunda ali na casa de Cornélio e ele vai trazer aqui esse ensinamento. Ou seja, e a primeira verdade que Pedro ele vai demonstrar aqui é que Deus ele escolheu salvar os gentios. Então não foi uma escolha humana, não foi uma escolha do ser humano, mas sim uma escolha de Deus, uma graça de Deus. Deus determinou. Lembra de Nínive? Deus manda o profeta Jonas ali.
Nínive era uma cidade pagã, mas Deus escolheu salvar aquela cidade. Então, quando Pedro ele vai na casa de Cornélio, não foi porque ele quis ir lá, porque Pedro não queria ir lá, mas porque quem enviou Deus lá, quem enviou Pedro lá, foi Deus. Deus enviou. Não foi uma iniciativa de Pedro, mas do próprio Senhor ali. E a segunda verdade que Pedro ele vai ensinar aqui é que Deus deu o Espírito Santo aos gentios. Deus derramou aos gentios. Então, antes da circuncisão, Deus ele não derramou a circuncisão ali em Atos dos Apóstolos. Atos tem que circuncidar, não. Ele derramou o Espírito. Antes das tradições judaicas, o Espírito foi derramado. Isso prova que Deus estava aceitando o povo gentil, nós que somos gentios aqui. E o terceiro ponto que Pedro vai dizer aqui, é que Deus ele não faz distinção de pessoas. Pedro afirma, Deus purificou os seus corações pela fé. Não havia diferença entre os judeus e gentios diante da graça. Então não há essa diferença diante de Deus. Deus não vê ali uma etnia, Deus vê ali pessoas. Deus vê ali a tua igreja. Todos precisam da mesma salvação. Sejam gregos, judeus, todos precisam da mesma salvação. Quarta verdade que Pedro vai ensinar ali é que a lei era um jugo pesado. A lei sempre foi um jugo pesado. E Pedro lhe faz uma pergunta: por que colocar sobre eles um peso que nem nós conseguimos suportar? Então, os próprios judeus não conseguiam suportar o peso. Só para ter uma ideia, eram 613 preceitos judaicos que tinham que seguir à risca. E nem todo mundo seguia. Então, você tem aqui 613 preceitos que tinham que seguir à risca. Só Cristo consegue fazer isso. Mas ninguém conseguiu. Então, nenhuma tradição religiosa pode substituir a graça de Deus. Então, a graça não é uma tradição, é um favor imerecido de Deus. Terceiro ponto aqui, você tem aqui o relatório de Paulo e Barnabé. Você tem aqui um relatório aqui deles aqui, trouxeram relatórios da missão, eles se levantam aqui para testemunhar. Então você tem aqui Pedro falando, depois de Pedro você tem Paulo e Barnabé que vão falar aqui, eles vão contar que o que Deus fez durante as suas viagens, a primeira viagem missionárias, e o que eles apresentaram aqui nessas primeiras viagens missionárias. Primeiro, conversões, milagres, libertações, igreja plantada entre os gentios. Tudo isso demonstrava que Deus estava aprovando a evangelização dos povos não judeus ou daqueles que não é de etnia judaica. Então, a expansão do evangelho precisava, então era uma aprovação de Deus ali para alcançar a todos aqueles. O derramado do Espírito foi para todos. Então, seja, Deus estava salvando pessoas sem exigir que elas se tornassem judeus. Nunca foi uma exigência de Deus para a salvação em você ser um judeu. Sempre seguir a Cristo, os pés de Cristo, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus, ele é suficiente. Ele é suficiente aqui. Então você tem aqui Tiago, que era o líder da igreja, ele vai tomar aqui uma decisão, né, no segundo ponto aqui. Então você vê aqui agora o discurso de Tiago. Então Tiago, como líder, ele vai tomar uma decisão. Ele que estava liderando esse primeiro concílio aqui de Jerusalém. Então ele vai tomar aqui uma decisão, mas a decisão que ele vai tomar, ele toma mediante ouvir todos, ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo também falar, e ele vai tomar aqui uma decisão muito interessante aqui. Ele vai abrir as Escrituras,
Tiago abre as Escrituras e, mediante a abertura, ele vai mostrar aqui na palavra de Deus o que o profeta Amós já havia anunciado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, Amós já vinha dizendo que Deus salvaria os gentios. Ou seja, o que estava acontecendo não era o que o homem queria, mas já fazia parte do plano da graça. O plano da graça estava em continuação, estava em expansão, estava em desenvolvimento. E o que estava acontecendo era a obra de Deus. Então, a decisão final de Tiago aqui foi muito importante. E a decisão dele foi: os gentios não precisam guardar toda a lei de Moisés. Não precisa. Não precisa guardar. Mas deve evitar algumas práticas. Deve evitar algumas práticas que prejudicam a sua comunhão. Então tá aqui, ó, as práticas aqui, ó. Então daqui, ó, vou frisar isso aqui, ó. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas cumpre. Então você tem aqui um cumprimento. O concílio decide, através de Tiago, não impor a lei mosaica aos gentios. Tá aqui, ó. E o que ele vai reconhecer? Olha, ó, recomendo uma recomendação que apenas se abstenha de práticas que comprometem a comunhão. Então, quais práticas são essas? Idolatria, imoralidade, que é imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. Então, essas daqui são as proibições. É a recomendação que Tiago ele propõe à igreja ali. E o que nós aprendemos aqui nesse ponto aqui? Que a salvação é somente pela graça. Só a graça de Deus. A salvação, ela não depende de obras ou meritocracia humana, mas sobre a graça de Deus. Ou seja, Deus não faz distinção entre pessoas. Todos podem ser salvos mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela resolve conflitos. Você veja que Tiago aqui, ele resolveu um conflito aqui através da palavra de Deus. Ele abriu a palavra de Deus e resolveu um conflito. Então, as decisões da igreja precisam ser tomadas baseadas na palavra. Nenhuma decisão da igreja pode ser tomada aleatoriamente. Todas elas precisam ser tratadas dentro da palavra. O que estava em jogo aqui era a unidade da igreja e a expansão do evangelho. Quando Cristo ele permanece no centro, a igreja permanece o quê? Unida. Então, se eu tirar Cristo do centro, a igreja não tem alicerce. Tá? A igreja não tem alicerce. Então, precisamos aprender nesse ponto aqui. Vamos para o segundo ponto. Continuando aí o ponto 2. Um presente de salvação para todos. Então, só o subtópico aí já nos diz que a salvação ela é algo que não é para um grupo de etnia específica. Continuando aqui, um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? Então aqui esse ponto aqui vai nos orientar acerca da graça de Deus, a terminologia da graça do Senhor, que vem a ser essa palavra graça. Então o texto-chave aqui, antes de explicar, é Efésios capítulo 2, versículo 8. E ele nos traz um ensinamento muito profundo. Ele diz assim, olha: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que vai nos ensinar aqui? Que a salvação, ela é um presente de Deus.
E ele é um presente oferecido gratuitamente. Não há meritocracia na salvação. É favor de Deus, é graça de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. A graça, o que a graça significa? A graça significa, em um termo mais geral, o favor imerecido de Deus concedido ao pecador, ou seja, aquilo que o pecador recebe imerecidamente. Ou seja, em outras palavras, graça é Deus nos dando aquilo que nunca conseguimos conquistar por nós mesmos. E o que nós não conseguimos conquistar por nós mesmos? A salvação. Nós nunca vamos conseguir conquistar a salvação. Isso é um favor de Deus, é uma graça de Deus. E o que significa graça? No Novo Testamento e no Antigo Testamento praticamente vai ter os mesmos significados a palavra graça, né? No Novo Testamento você tem charis, que tem um significado muito importante. Já no Antigo Testamento você tem aqui a palavra ren, né? A palavra ren significa favor, aceitação, bondade no Antigo Testamento, né? Ren, no hebraico, ren, ou seja, é um favor que alguém recebe sem merecer, algo que alguém dá sem merecer. Então você tem aqui, ó, por exemplo, no Antigo Testamento, Noé, Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus escolheu Noé por sua graça e não porque Noé fosse perfeito. Então Deus ele escolhe Noé. Então Deus escolheu Noé. Ó, não, porém, achou graça. Noé, melhor dizendo, não. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, ou seja, aí você tem a palavra aqui, ren, né? Ren, ou seja, Deus escolhe Noé. Depois você tem a palavra aqui, que é recede. E recede significa amor leal, misericórdia, fidelidade, bondade constante de Deus. Ou seja, é o amor de Deus que permanece mesmo quando o seu povo falha. Você tem aqui o Salmo 136 que diz assim, ó, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outras traduções, a própria palavra misericórdia, ela traz a ideia de recede, né? Desse amor leal. Veja que Deus ele é leal, a gente mesmo não merecendo, mesmo tendo um imerecimento aqui diante da palavra do Senhor. E já no grego, a palavra graça, ela traz a ideia que é o charis, né? Traz a ideia de favor, bondade, presente, dom imerecido, é quase parecido, mas no hebraico tem uma nuance maior aí, né? Ou seja, havia um problema na humanidade, havia um problema muito grande. Qual era o problema? Você tem aqui Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 8. E qual é esse problema? Diz aqui, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que aconteceu? O pecado ele vai separar o homem de Deus. E nenhuma pessoa consegue se juntar de novo. Então, quem conseguiu juntar? A graça de Deus através do sacrifício de Cristo. Então, Cristo ele vai nos dar esse dom, ele vai nos religar, né? Ele vai nos aproximar novamente da bondade de Deus. E como nós chegamos a isso? Não é através das boas obras, não é através da religião, não é através do dinheiro, não é através do conhecimento, não é através de tradições religiosas, é através da graça de Deus. E a graça de Deus, ela traz algumas características. E a primeira característica é que a graça é um presente. Então, vou ver se dá para anotar aqui. Primeira característica. Onde? Não anota.
ver se anota aqui. Não anota. Não anota. Esse aqui anota. Aqui. Graça. Não anota. Então o que eu queria dizer aqui, a primeira característica é que a graça ele é um presente e não é um pagamento. Então o que? É algo que é dado. Presente você não paga, você recebe. Então, imagina alguém preso por uma dívida impossível de pagar. Então, estávamos assim. Era impossível de a gente pagar o preço. Então, a dívida foi totalmente paga. Foi exatamente isso que Cristo ele fez. Quando ele na cruz do Calvário, ele disse a seguinte palavra: tetelestai. Então, essa palavra ela já diz tudo. É um pagamento. Um pagamento é um dom. Então, segundo ponto aqui, a graça nos capacita a viver para Deus. Então, ela não só paga o preço, ela não só nos resgata, mas ela nos dá capacidade de viver na graça de Deus, ou seja, ela é transformadora, ela muda o coração, ela nos ajuda a vencer o pecado, ela nos ajuda a vencer as dificuldades, ela nos ajuda a nos perdoar e ser perdoado. Tá aí o terceiro ponto. A graça pode ser rejeitada? Deus oferece salvação a todos, mas ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Então aqui é um conceito arminiano, que a graça ela pode ser rejeitada. Você tem um conceito calvinista que a graça ela é irrejeitável. E isso aí é uma discussão teológica muito grande. Mas será que perdemos? Será que ela pode ser rejeitada? Não pode? Então, isso é uma discussão para outro ponto, né? Então vamos lá. O amor verdadeiro respeita as decisões das pessoas. Então, baseado no amor, baseado na graça, Deus ele oferece. Ele escolhe, ele chama, né? Mas você tem uma escolha. Se você quer continuar na presença, você não quer. Então a graça de Deus foi derramada para todos, tá? Vamos para o segundo ponto aqui. Jesus Cristo como a manifestação da graça. Então você tem aqui a manifestação dessa graça. Você tem Cristo, você tem a graça de Deus e como ela é manifesta? Ela é manifesta através de Cristo. Aqui, deixa eu botar aqui. O vermelho. Deixa eu ver se o vermelho dá. Através de Cristo. Então, a manifestação da graça de Deus é através de Jesus Cristo, tá? Então, Jesus é uma manifestação, é o clímax da graça de Deus, tá? É o clímax da graça de Deus. Então, toda a graça ela foi revelada em Jesus Cristo, tá? Jesus não apenas falou sobre a graça, mas ele e demonstrou a própria graça, né? João ele escreve, João capítulo 17, tá aqui, ó, João capítulo 17, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 17, ele diz o seguinte, olha, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus ele revelou essa graça de algumas maneiras. Primeiro, com o encontro com os pecadores. Então tá aqui, quando ele encontra com os pecadores, ele vai revelar a sua graça. Ele escolheu a encontrar com Zaqueu, a mulher samaritana, a mulher adúltera, Mateus e o ladrão na cruz. Todos eram pessoas rejeitadas. Mesmo assim, receberam o amor, a graça
e procuraram. E Jesus, ele procura quem está perdido, né? Ele vai procurar quem está perdido. E todas essas pessoas como eu, como vocês, estavam perdidos. E ele nos encontrou. Segundo ponto que ele vai revelar sua manifestação aqui da sua graça. Jesus morreu para pagar nossa dívida. Deus não ignorou o pecado. O pecado precisava ser castigado. Cristo, ele assume esse castigo na cruz. Então, ele assumiu, tá ali, ó. Romanos 3, 24. Tá aqui, ó, Romanos 3, 24, ó. Romanos 3, 24. Isso aqui é forte. Olha só, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Paulo vai nos dizer, na cruz ele pagou um preço que era nosso. Era nosso esse preço. Então, Cristo, ele paga esse preço. A salvação, ele custou muito caro, custou o sangue de Cristo, custou sangue. Terceiro ponto aí, ó, Jesus transforma quem crer. A graça não apenas perdoa, mas a graça, ela muda o pensamento, tá? Quem recebe Cristo recebe perdão, justificação, adoção como filho de Deus, santificação, esperança de vida eterna. Você tem um exemplo aqui de Paulo, que era perseguidor da igreja, mas ele virou um cristão depois do encontro com Cristo. Ou seja, a graça, ela muda completamente a sua história. A graça transforma a sua história. A cruz mostra o quanto Deus nos ama. A maior demonstração da graça foi Jesus morrendo por nós no Calvário. E eu vou repetir aqui, de novo aqui, esse versículo. É Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia. O ponto 3 aqui. A graça é para todos os povos. Tá aí, a graça é para todos os povos, sem exceção. Então tá aqui, ó. A salvação está disponível. A salvação está disponível a todos. Disponível a todas as etnias, todas as pessoas, não importa a sua nacionalidade, raça, cultura, condição social, passado. Quem crê em Cristo pode ser salvo. O concílio aí de Jerusalém, ele decidiu pelos líderes. Então, o concílio aqui, ó, concílio de Jerusalém, ele confirmou e decidiu que os líderes, que os gentios não precisavam tornar-se judeus para serem salvos. O que precisava? Crer. Crer. Atos 15, aqui, ó. O que Atos diz? Ó, Atos 15, capítulo 11, diz o seguinte, olha. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o meio da salvação? Crer, acreditar. O Evangelho, ele não faz distinção. Paulo, ele vai escrever que não há diferença entre gregos e judeus. Todos pecaram, todos precisam de Cristo, todos podem ser salvos. E quem não é salvo, não se salva. Não se salva. E a salvação não é mediante obras. O que é salvação? O que vencer a salvação? E como podemos receber a salvação? Então, a salvação é a ligação entre o homem pecador e Deus. E qual é o meio? Ela não é pela religião, pela tradição, pelo batismo, pela circuncisão, pelas boas obras, pela posição na igreja, não. Tudo isso é importante na vida cristã, mas não é o meio pela salvação. Nada disso nos salva. Quem nos salva? Somente Jesus. O Evangelho é para todos. A igreja recebe a missão. Levar essa mensagem a todas as pessoas.
Jesus, ele morre para todos. Por isso devemos anunciar o evangelho a todos. Romanos, capítulo de número 10, aqui ó, capítulo de número 10, ó, Romanos capítulo de 10, versículo 13, diz assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, é uma graça universal, uma graça para todos, tá? O que nós aprendemos aqui nesse ponto? Que a graça é um presente de Deus. Não pode ser comprada nem conquistada. Jesus é a maior manifestação da graça. A cruz, ele pagou não só a dívida, mas abriu o caminho da salvação. A salvação é para todos. Não existe pessoa boa demais para não precisar de Cristo, nem pessoa ruim demais para não depender da salvação. A igreja deve anunciar essa graça ao mundo. Nossa missão é proclamar Jesus, salvar a todos que creem em nome de Jesus. Então isso aqui nós aprendemos aqui neste ponto. Continuando aqui, o último ponto. Crescendo na graça. Como cristão, ele cresce na graça e o que recebe quando ele se aproxima de Deus. Então, o que ele vai receber? Aqui, ó. Quando se aproxima da graça do Senhor, o que nós recebemos diante de Deus? Aqui, ó. Como nós nos aproximamos do trono da graça? Então, qual é a ideia aqui? Qual é a ideia central aqui? É que crescer na graça significa viver diariamente na dependência de Deus. Ou seja, todo aquele cristão que vive na dependência de Deus, ele está em crescimento, ele está em aproximação com o Senhor. O cristão ele se aproxima de Deus através da fé, da confiança, onde ele vai receber perdão, misericórdia, força, direção na sua caminhada espiritual. Então, o versículo-chave aqui, Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16, está aqui, ó, que está no texto, no subponto aqui, ó, crescendo na graça. O que diz Hebreus? Ora, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o que é essa graça de Deus? O que é crescer? É viver uma vida diária com o Senhor. E aí o subponto diz assim, como nós nos aproximamos do trono dessa graça de Deus. O acesso à presença de Deus não depende de nossas perfeições. Então nós não precisamos ser perfeitos para se aproximar de Deus. Podemos nos aproximar de Deus por quê? Porque Jesus ele abriu o caminho. Se Jesus não abre o caminho, nunca chegaremos perto do trono do Senhor, porque somos imperfeitos. Nossas obras não nos dão a qualificação para se aproximar do trono. As nossas obras não nos dão o passaporte para se encontrar ou estar próximo ao Senhor. Os nossos méritos não nos dão esse passaporte. É impossível por obras humanas nos aproximar do trono da graça. Só mediante a Jesus Cristo, só mediante o Senhor. O que significa esse trono da graça aqui? Ó? O que significa esse trono da graça? Vou frisar aqui. Esse trono da graça tem uma significância muito grande. O trono da graça, que traz essa ideia de trono da graça do Senhor.
Um trono, normalmente, ele vai representar a autoridade, poder e julgamento. Só que Hebreus chama o trono de Deus como trono da graça. Isso significa que quando o crente se aproxima de Deus por meio de Cristo, ele vai encontrar algumas coisas. E o que ele vai encontrar? Acolhimento. Ele vai encontrar misericórdia. Ele vai encontrar perdão. Ele vai encontrar força. Ele vai encontrar socorro. Ele vai encontrar restauração. Deus continua sendo santo, soberano, mas recebe com amor todos aqueles que se aproximam com fé e arrependimento diante do trono da graça, diante desse trono de autoridade. No Antigo Testamento, o acesso ao Santo dos Santos era limitado. Havia uma limitação. Então você tem ali o tabernáculo, que é dividido em 3 etapas. O átrio, o lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. E assim levando o sangue para oferecer sacrifício pelos pecados. Só que isso vai mostrar que o pecado havia criado uma separação entre Deus e o ser humano. Porém, quando Cristo ele morre no Calvário e que ele diz a seguinte frase, tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. Então o véu se rasgou. Então quando o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, ali em Mateus capítulo 27, versículo 51, ele estava dizendo o seguinte, olha, o caminho agora está aberto. Você pode adentrar, você pode se aproximar do trono, você pode se chegar ao trono. Então Jesus ele vai abrir esse caminho para o pecador, que agora é restaurado e está diante do trono da graça. Então, 3 atitudes aqui são necessárias para nos aproximar de Deus. Primeira atitude, devemos nos aproximar de Deus confiando na obra de Cristo. Então, só mediante a obra de Cristo, nós nos achegamos a esse trono. Não entramos na presença de Deus, mais uma vez, porque somos dignos. Não há meritocracia. Não. Entramos porque Jesus derramou seu sangue por nós. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19, diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Então, nós temos agora a confiança que não é nossa, mas que Cristo nos deu essa confiança. Ele nos deu essa autonomia, ele nos deu essa autoridade de entrar. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Imagina uma pessoa que precisa entrar em um lugar, mas não possui autorização. Já imaginou? Então alguém autoriza, abre a porta e permite a sua entrada. Então é como se Jesus dissesse assim, está autorizado, pode entrar. Então Jesus ele nos dá esse acesso, ele nos dá essa liberdade, ele nos permite entrar, ele abre essa porta, ele abre esse caminho, ele nos conduz junto ao Pai. Não devemos fugir de Deus por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso pecado. Adão ele foge, Adão se esconde. Nós não devemos fugir, devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender, levantar a cabeça e continuar firme diante da presença do Senhor. A Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se alguém de vós pecardes, lembrai-vos que há um advogado que intercede por vós, Jesus Cristo, o justo. Então, devemos nos aproximar dele, porque Jesus, ele já abriu e o caminho da graça está aberto. O caminho do trono da graça está aberto. Devemos nos aproximar diante do trono com fé. Hebreus capítulo número 11, versículo número 6.
Hebreus 11:6 aqui, ó. Hebreus 11:6 nos diz o seguinte, deixa eu mudar essa aqui, ó. Hebreus 11:6, ó. Hebreus 11:6 diz o seguinte, olha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aproximar com fé significa acreditar que eu preciso acreditar no quê? Que Deus nos ouve, que Deus se importa conosco, que Deus pode nos perdoar, que Deus pode nos fortalecer, que Deus agirá conforme a sua vontade. A confiança em Hebreus 4:16 não significa falta de respeito. Isso aqui não é uma falta de respeito. Quando Hebreus ele vai nos dizer da seguinte forma, ele nos traz uma palavra contundente, ele diz assim, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso aqui não é uma falta de respeito com o trono da graça, com o Senhor. Não, isso aqui não é. Isso aqui é Deus de maneira glamurosa, Deus de maneira nos dá essa liberdade pelo fato de Cristo abrir essa porta para o ser humano, a entrada na presença do Senhor. Ou seja, a fé chega diante de Deus, a nossa credibilidade que estamos falando com alguém distante, mas com o Pai que nos recebe por causa de Cristo. Então, a nossa fé diante de Deus, a nossa fé diante do Pai, nos dá essa credibilidade de entrar, de estar, de permanecer firme com Ele. Depois nós devemos nos aproximar com sinceridade e humildade. Deus não procura palavras bonitas ou aparência religiosa. Tem muita gente que vive de aparência, palavras bonitas, né? Ele procura um coração verdadeiro. Então, quando você rasga o seu coração, Oséias vai dizer isso, né? Rasgai os vossos corações, né? Coração transformado, coração mudado. Hebreus capítulo 10, versículo 22, está aqui, ó, 10. Hebreus 10, e o verso 22 aqui, ó, nos diz assim, olha, cheguemos-nos com o coração verdadeiro em inteira certeza de fé. Davi, no momento ali de Salmo 51, no momento do seu pecado, que ele revela o seu pecado ali, ele diz assim, olha, um coração aquebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Então, o coração está aqui, ó. Estou usando os textos da escola aqui, ó, da revistinha, ó, tá vendo? Os textos, tá vendo? A humildade, o que é humildade? É reconhecer que eu preciso de Deus, que eu não consigo viver sozinho, que eu necessito de perdão, que eu dependo da graça. Todos os dias nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do Senhor. A graça não é uma autorização para permanecer no pecado, não. Ela é um convite de Deus para confessarmos nossos erros e sermos totalmente transformados e moldados pelo Senhor. Então, esse ponto aqui nos dá esse entendimento. O ponto 2, quando devemos nos achegar ao trono da graça? A gente já sabe o que é o trono da graça. Agora a pergunta é, quando devemos chegar a esse trono? Quando? Aleluia. Devemos buscar a Deus em todos os momentos, especialmente nos tempos de necessidade, a tempo e fora de tempo, na crise ou fora da crise, no momento bom e no momento difícil. Hebreus afirma que encontramos graça para sermos ajudados em tempo oportuno.
Está aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acharemos graça no tempo oportuno. Então todos os dias precisamos buscar. Isso significa que Deus ele vai oferecer um auxílio no tempo certo, na hora certa. E a pergunta é, o que é o tempo oportuno? E quando que é esse tempo oportuno? É o momento em que mais precisamos da intervenção de Deus. E qual é esse momento? Esse momento pode ser durante uma tentação, em um momento de fraqueza, diante de uma decisão, durante uma enfermidade, em uma crise familiar, quando sentimos culpa, quando estamos cansados, depois de uma queda, quando enfrentamos um medo ou dívida. Deus conhece exatamente o que estamos vivendo. Então, mediante a isso, Ele sabe o tempo de agir. Salmo 46, verso 1, tá aqui, ó, na lição, ó, Salmo 46, verso 1. O texto ele nos diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Então, irmãos, não devemos procurar Deus somente no final. Temos que ter uma constância diária diante de Deus. Muitas pessoas procuram Deus apenas quando todos os seus recursos se esgotam. Quando tudo se esgotou, vai procurar Deus. Tenta resolver tudo sozinho, da maneira que ele acha que deve resolver. Somente quando não dá certo, vai procurar Deus, vai procurar a oração. Entretanto, sempre tem um entretanto. Deus não deseja ser nossa última opção. Eu lembro de Davi ali com o pessoal em Ziklag, quando ele volta da guerra, ele vê a cidade toda destruída e os seus valentes querendo destruir Davi. A primeira coisa que Davi faz é procurar a presença de Deus. Faz uma pergunta, duas perguntas, ele diz: seguiremos e alcançaremos? E aí o Senhor diz assim, ó, vai seguir, vai alcançar e vai restituir. Então o Senhor sempre dá além do que nós pedimos, né? Então Deus ele não pode ser a última opção na nossa vida. Ele deve ser a nossa primeira direção, tá? E uma lição que nós aprendemos é que devemos buscar a presença de Deus antes da tentação para receber força, durante a luta para permanecer firmes, depois da queda para encontrar perdão e restauração. Em todas as etapas, precisamos e necessitamos da graça de Deus em nossa vida. Jesus ele compreendeu nossas fraquezas, irmãos. Jesus ele compreendeu. Hebreus ensina que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado, enfrentou sofrimento, rejeição, tristeza, dor, mas não pecou. Por isso, quando estamos fracos, não precisamos nos esconder de Deus. Então, na nossa fraqueza, não podemos esconder de Deus. Devemos recorrer a Ele. Veja o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois da ressurreição, Jesus não abandonou ele. Ele foi ao encontro de Pedro, restaurou sua vida, devolveu-lhe uma missão. Pedro encontrou a graça e depois da sua queda. Pedro encontrou a graça depois da sua queda, não foi antes, foi depois. Quando você cair, não permaneça no chão. Levanta. Quando pecar, não fuja da presença de Deus. Quando estiver fraco, não se esconda. Corra para o trono da graça de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Devemos buscar a Deus todos os dias, todos os momentos. Achegar-se ao trono da graça não pode ser uma prática somente das emergências, né? Estou na emergência, eu vou orar, vou fazer campanha.
Campanha dos 7 Rio do Milagre, não sei, né? Precisa ser uma disciplina diária. O cristão deve viver em comunhão constante com Deus. E quais são os meios? Da oração, da leitura, da adoração, da obediência, da comunhão. Quem depende da graça não conversa com Deus apenas nos dias difíceis. Aprende a andar com Ele todos os dias. Aleluia. E aqui, ponto 3. Ponto 3. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Então tem presente? Tem, olha só. O que recebemos a chegarmos. Isso aqui bagunçou tudo. A chegarmos ao trono da graça. O que recebemos ao nos achegarmos. É nos achegarmos ao trono da graça. Leitura aqui errada aqui. Deixa eu apagar isso aqui porque eu fiz uma leitura muito errada aqui. Vamos lá. Terceiro ponto. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça. Agora sim. Então, há um presente. Para quem? Para quem se achega ao que é o trono da graça. Né? Um presente. Quando nós nos aproximamos diante de Deus. Então, Hebreus, mais uma vez aqui, Hebreus 4, versículo 16, ele vai apresentar aqui 3 grandes bênçãos disponíveis para o pecador arrependido. E uma das primeiras bênçãos aqui é a misericórdia. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é como se Deus ele nos olhasse e não nos tratasse como nós merecíamos, mas ele nos trata de forma diferente. Quando pecamos e nos arrependemos sinceramente, Deus ele vai o quê? Oferecer o quê? O perdão. Perdão para nossa alma. João capítulo de número 1, versículo 9. Deixa eu ver se está aqui. João 1, versículo 9. Não está aqui na revistinha não. João 1, 9. Não está aqui não. Mas João 1, 9 diz-nos assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a misericórdia de Deus trata o nosso passado. Ele vai dar uma tratativa na nossa vida. Ele vai remover a nossa culpa. Ele vai restaurar a nossa comunhão com Deus. Nós temos exemplo aqui do filho pródigo. O filho pródigo abandonou o pai, desperdiçou seus bens, voltou para casa sem merecer nada. Entretanto, sempre tem um entretanto, né? Sempre tem um entretanto. O pai correu ao seu encontro, abraçou e restaurou sua posição na família. Olha que Deus misericordioso. Essa é uma imagem da misericórdia de Deus. Outro ponto, nós recebemos a graça para continuarmos. A misericórdia perdoa nossas falhas. A graça nos fortalece para não nos perdermos dela. Então a graça ela vai fortalecer para nós permanecermos e não nos perder no caminho. Deus não apenas remove a culpa, Ele também nos dá capacidade para viver uma vida de obediência. Paulo ouviu do Senhor em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. 2 Coríntios 12, 2. Diz-nos assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus fortalece o cansado, sustenta o fraco, ajuda na tensão, capacita para obedecer, produz crescimento espiritual, ensina
a renunciar o pecado. Tudo isso, a graça de Deus, ela nos concede. Outro ponto aqui muito importante: recebemos o socorro no momento certo. Deus conhece a nossa necessidade antes mesmo de falarmos. O nosso socorro nem sempre significa que o problema desaparecerá imediatamente. Não. Às vezes Deus remove a dificuldade. E em outras ocasiões Ele nos fortalece para atravessá-las. Tem muita gente vivendo uma vida difícil. Mas eu deixo uma palavra para você. Deus vai te fortalecer para você atravessar essa dificuldade. Paulo pediu 3 vezes que Deus removesse o seu sofrimento. Mas a palavra de Deus foi uma só e a resposta foi uma só: a minha graça te basta. O problema permaneceu por algum tempo, mas Paulo recebeu força suficiente para continuar. O socorro de Deus não é apenas livramento da luta, também é presença, é força e perseverança em meio à luta. Aleluia. Deus é socorro bem presente. Então é isso aí. Temos mais um ponto aqui. E a conclusão, para fechar aqui. A conclusão do nosso estudo é profundo da presença de Deus. A graça de Deus não atua somente no momento em que uma pessoa aceita Jesus. Não. Ela não só nos capacita nesse momento. Ela nos acompanha toda a nossa caminhada de fidelidade com Deus. Somos salvos pela graça, sustentado pela graça, transformado pela graça, capacitado pela graça. Por meio de Jesus, temos livre acesso à presença de Deus. Quando estamos fracos, podemos aproximar-se. Quando pecamos, podemos confessar. E quando estamos cansados, podemos pedir o socorro e o auxílio e o fortalecimento de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus vos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.